Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Tudo bem, no seu livreto de estudo estamos nas estações, ou vivendo momento a momento. E a gente vai falar agora da nossa experiência de vida aqui neste mundo. Pode ser uma vida de 30 anos, pode ser uma vida de 60, pode ser uma vida de 90, mas nós temos que ter um plano, uma maneira de viver. E na espiritualidade, na vida cristã, no discipulado, a melhor maneira de olhar para como é que eu vou viver quando eu tenho 60 anos, como é que eu vou viver quando eu tenho 40 anos. Nossa filha Rebeca fez aniversário ontem, 30 anos. Eu não sei se ela está em luto ou ela está celebrando. Eu não falei com ela ainda, vou falar com ela hoje à noite. E a gente mandou um cartão de abençoá-la e a gente mandou um presente para ela. Mas é interessante, para ela, 30 anos, ela está ficando velha. E eu pensando assim, eu tenho 60, quase 62 anos de idade, eu estou pensando, se eu tivesse 30, eu estaria celebrando isso como a melhor coisa do mundo. Então é assim que acontece na vida, a gente passa por estações. Agora, uma coisa que ajuda é saber que a vida cristã funciona perfeitamente em qualquer época. A vida cristã, que é Cristo em nós, funciona da mesma forma em qualquer idade, em qualquer circunstância. Porque a vida cristã é profundamente e perfeitamente simples. Eu tenho falado aqui durante esse curso, esse retiro, que eu creio mesmo que complexidade é do diabo. E simplicidade é de Deus. Quer dizer, quando coisas ficam complicadas na minha vida, eu já sei que eu mudei de foco. Eu estou focado nos problemas. Quando eu fico focado em Jesus, tudo simplifica. Por exemplo, é verdade que eu tenho necessidade talvez de dinheiro. É verdade que eu estou tendo uma fase difícil com o relacionamento. É verdade que eu sinto falta dos nossos filhos e netos. É verdade. Mas a verdade maior é que eu estou na vontade de Deus. Cristo habita em mim. Eu estou bem em Cristo. Então, quando eu começo a sentir complexidade dominando minha vida, eu já sei que não é o problema que é o problema, não são as circunstâncias, mas que eu tirei meu foco de Jesus. E eu tenho que viver isso de uma forma mais simples. Agora, numa vinha, você passa por fases. Primavera, e você passa para verão, aí vem época de verão onde é mais linda, tudo parece que está muito... Você vê a vida toda. Aí vem outono, que é um pouco diferente, a coisa está mudando. Aí você vai indo, e pode chegar até nisso. O inverno. Quem aqui já passou por uma fase na sua vida que parecia que estava tudo morto? Tudo morto. É um inverno. Mas a realidade é que o inverno tem uma função. O inverno faz a planta voltar para a sua essência. Então a gente passa por essas fases na vida. Agora vamos em frente aqui. Ramos bons passam por qualquer estação, momento a momento, focados na videira e inspirados por seu amor. Porque o ramo entende: o que ganha minha atenção
vai me ganhar, vai me dominar. Você lembra que a gente falou do pernilongo, né? Pernilongo vem, ganha sua atenção e você acaba batendo em você mesmo. Problemas são como pernilongos. Circunstâncias difíceis são como pernilongos. E se você permitir que o problema capte sua atenção, você acaba batendo em si mesmo. Você machuca você. Mas se você focar em Jesus, aí você enfrenta o problema. Você vence o problema. Você domina o problema. E o problema não controla você. Esse processo é todo dia. Todo dia. Como tenho falado, o momento mais importante no seu dia é na hora que você acorda. Porque quando você acorda de manhã, você vai estabelecer seu foco. E o C.S. Lewis falou que quando você acorda de manhã, e você está no seu quarto, fora do seu quarto, no corredor, tem seus problemas como animais selvagens esperando por você. Mas se você parar e focar em Jesus, você domina esses problemas na hora que você acorda. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo mais uma vez. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Então, comece o seu dia dessa forma. Isso é uma prática de momento a momento. E durante o dia, eu faço isso muitas vezes. Muitas vezes. Outro dia eu estava preparando para viajar e São José fica 1 hora do aeroporto em Guarulhos. Então, para eu pegar um voo em Guarulhos, eu preciso de ajuda, alguém que me leva lá. Tem ônibus que vai, mas normalmente alguém me leva. E eu tenho um amigo em São José dos Campos que é um chinês. O nome dele é Tsai Yang-shi. Ele é um grande amigo da gente. E eu sempre começo com ele, tentando buscar carona para lá. Porque o chinês nunca atrasa. Para ele, 9h30 é 9h30. Entendeu? Então, ele tem esse costume de sempre chegar na hora. Então, eu combinei com ele, eu falei, Tsai, você pode me levar para o aeroporto segunda-feira, acho que foi 9h15. Eles, combinado. Então, eu, naquela segunda-feira, desci do meu prédio com as minhas malas, exatamente às 9h14, porque eu sabia que às 9h15 o Tsai ia chegar assim na hora. Ele não ia atrasar. Ele nunca atrasa. Eu conheço ele há mais de 30 anos. Ele nunca atrasa. Então, quando eu desci, chegou 9h15 e ele não apareceu. 9h16, não apareceu. 9h17, não apareceu. Eu pensei, ele morreu. Literalmente, eu pensei, ele morreu. Não tinha outra explicação. Então, eu fiquei meio assustado. E no dia anterior, eu tinha comprado um iPhone. Eu não sabia nem usar, ainda hoje não sei quase usar. Mas eu pensei, eu tenho meu iPhone e eu vou ligar para ele e falar com ele, se ainda está vivo, ele vai atender. Então, eu disquei e não deu certo. Não deu conexão. Não consegui fazer ligação. Aí eu fiquei bravo com o iPhone. Eu fiquei bravo com a companhia Claro. Eu já estava frustrado porque ele não apareceu, porque eu ia atrasar e perder o voo. Então, eu estava vendo os pernilongos, só o pernilongo. Atraso, Claro, Apple, só problema, só problema. Finalmente, eu liguei para a Pamela pelo interfone e eu falei, Pamela, pode descer e trazer seu celular? Agora, o celular da Pamela é o mais básico que existe. Só faz ligação, não faz mais nada quase. Então, ela desceu e discou o número e deu certinho. Aí eu fiquei bravo com o celular dela, então, porque estava funcionando. E ele atendeu. E eu falei para ele, Tsai, onde você está? Ele disse, Carlos, você fala para mim chegar às 10h15. Eu falei, não, rapaz, eu falei 9h15. Não, Carlos, você falou 10h15. Eu falei, eu sei o que eu falei. Eu não estava permanecendo naquele momento. Então eu falei, eu sei o que eu falei.
E eu não estava vivendo momento a momento, eu já estava vivendo o drama de atrasar, a frustração com circunstâncias. Então ele falou, tudo bem, Carlos, estou indo agora. Então ele chegou mais ou menos 20 para as 10 e o meu voo ia sair lá às 11 horas, uma coisa assim. A gente estava atrasado e tem trânsito em São Paulo e tudo aquilo. Então ele chegou e eu falei aquela coisa que todo crente fala, graça e paz, tudo bem. Mas não era graça nem paz. Eu estava chateado com ele. Então, normalmente ele me leva para o aeroporto porque eu sou um tipo mentor para ele. Então ele gosta de viajar comigo até o aeroporto porque a gente fala de coisa espiritual, de Bíblia. Mas eu estava chateado. Eu não estava com a mente de abençoar ninguém. Porque ele atrasou, a culpa era dele, o meu celular não funcionou, o celular da Pamela funciona melhor que o meu. E eu estava cheio desse tipo de pernilongo na minha cabeça. Aí chegamos lá no aeroporto, eu desci do carro, eu acho que eu falei alguma coisa para ele, obrigado, alguma coisa assim talvez. Fui correndo, entrei na fila e a moça que me atendeu muito bem. Ela me deu aquele boarding pass para entrar no voo. E ela me deu um voucher para almoçar. Eu falei, moça, eu não vou almoçar aqui, eu vou almoçar em Curitiba. Ela disse, não, o senhor não entende, o senhor perdeu o seu voo. O senhor vai sair às 2 horas hoje à tarde. Eu falei, moça, eu tenho que ir agora. E ela disse, o senhor perdeu o seu voo. Eu falei, o avião ainda está aqui? Ainda está. Mas o senhor não pode chegar em tempo, então perdeu o seu voo. Aí eu fiquei bravo com ela. E finalmente ela perdeu aquela paciência que ela é paga para ter. Então chegou no fim daquilo e ela falou, o senhor não merece nem o voucher de almoço que eu dei para o senhor. Aí pronto. Eu não estava mais permanecendo, eu estava no meio de 10 pernilongos, eu estava batendo em mim, nela e todo mundo. Aí eu saí da fila, fui achar meu almoço de graça, aceitei o fato que eu ia ficar lá umas horas, eu já estava pensando em ligar para todo mundo que ia atrasar. Então Deus falou comigo, ele disse, Carlos, calma, permaneça. Então, no meio do aeroporto, eu parei, coloquei as mãos sobre o coração e eu falei, Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Mudei foco e imediatamente eu estava bem. Assim, bem. Eu estava no momento. Porque quando eu vivo momento, eu sou um Carlos. Quando eu vivo em problemas, eu sou outro Carlos. Então eu voltei rapidinho para o Carlos que eu quero ser, que Deus quer que eu seja. Aí eu fui almoçar, entrei lá para pegar meu voo. Aí eu vi na fila, na minha frente, um dos pastores mais famosos do Brasil. Um pastor que pastora uma igreja de mais de 30 mil pessoas. Eu conheço ele, porque eu participei de algumas conferências com ele. Eu pensei, seria tão legal durante esse voo conversar com ele. Seria muito bom ter esse tempo com ele. Aí eu pensei, não, eu não vou incomodá-lo. Eu não vou falar nisso. Eu fui lá, dei um abraço nele, mas eu não ia tentar mudar de assento. Entrei no voo e eu estava em 11D e ele sentou em 11F, mesma fileira, ao lado de mim, com espaço aberto entre nós dois. E eu estava ao lado dele durante 1h30 do tempo de voo, conversando sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre a igreja brasileira. E eu aprendi muita coisa com ele. Quando eu saí do voo, Deus disse para mim, Carlos, eu queria que você falasse com ele. Então eu tinha que bloquear seu celular, eu tinha que atrasar seu amigo, e Carlos, eu até comprei seu almoço. Entendeu? Então, a gente tem que realmente crescer nesse conceito que você existe para amar, você não pertence a você, Deus quer sua agenda, Deus quer seu tempo, Deus quer você. E se você viver momento, você vai viver a aventura de Deus programar seu dia.
Ou você pode tentar gerenciar tudo sozinho. Mas quando eu tento gerenciar eu mesmo tudo, eu fico frustrado com pessoas, eu fico frustrado comigo, eu fico frustrado com coisas, eu acabo ofendendo gente, eu acabo julgando gente, e eu sou um Carlos que eu não quero ser. Então, eu preciso aprender a viver momento a momento e deixar Deus orquestrar as minhas circunstâncias. E Ele orquestra minhas circunstâncias para instruir, educar e aumentar a minha fé. Então, eu preciso realmente viver uma experiência de momento a momento. Agora, para líderes como eu, pessoa que quer realizar coisa, talvez seja a coisa mais difícil. Achar esse equilíbrio entre eficiência, excelência, realizar e descansar. É uma coisa que eu ainda estou aprendendo, mas eu creio que é a melhor maneira de viver uma vida frutífera. É literalmente viver momento a momento. E é muito importante na nossa vida, porque Deus quer a sua atenção, porque Ele quer você. Uma coisa muito importante você compreender, que quando a Bíblia fala que você precisa, Jesus disse no Sermão da Montanha, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. E essa notícia para nós não é fácil receber. Deus não vai parar de trabalhar com você até Ele chegar na perfeição. Eu não estou dizendo que você vai chegar na perfeição aqui neste mundo. Eu não sei até que ponto Ele pode me levar aqui, mas o processo que começou vai indo na direção de eu ser como Jesus Cristo. E cada momento que eu vivo é aula, é ensino, é mudança. As coisas estão surgindo em mim, são coisas novas. E é uma coisa interessante, porque agora que eu tenho quase 62 anos de idade, a minha idade não me assusta, porque esse trabalho de perfeição é interior mesmo. Eu me lembro que a minha sogra, a dona Ruth, certa vez falou para mim, quando ela tinha a idade que eu tenho agora, ela falou para mim, eu estava com talvez 35 anos de idade, 40 anos de idade, ela falou para mim, Carlos, um dia você vai chegar na minha idade e você vai descobrir que o Carlos da vida interior não sente a idade. Eu olhei para ela, mais velha, pensei, será? Porque fisicamente a gente muda demais. Mas interiormente eu não sinto a mudança do tempo. Literalmente eu não sinto como outra pessoa mais fraca. Quando eu tento subir e descer montanha, correr, eu não consigo como antes. Mas eu não sinto interiormente o passar desses anos. Eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais memórias, mas eu me sinto Carlos de 25 anos de idade. Então, quando eu vivo momento a momento, eu tenho energia, eu tenho esperança, eu tenho alegria. Mas se eu começar a medir circunstâncias, a idade começa a dominar você e tira a alegria de você. Então, Deus quer a sua atenção porque Ele quer o melhor você. E então, eu estou dando para vocês mais jovens uma esperança. Não é tão ruim ficar mais velho. Ainda tenho inveja de vocês. Mas Deus é justo, eu tinha a minha oportunidade também. Né? Agora, a Bíblia fala, orai sem cessar. Porque orar é como respirar. Eu creio que é impossível viver uma vida frutífera sem você orar. Agora, essa questão, orai sem cessar, levanta uma pergunta. É possível liderar uma companhia e orar sem cessar? É possível criar filhos pequenos e orar sem cessar? É possível liderar uma igreja
e orar sem cessar? Sim, se você entender que oração é como respirar. Nós temos uma ideia que oração que vale é oração que você faz sozinho e você faz com um livro devocional, com Bíblia na mão, e oração que é feita continuamente não vale tanto. Mas na Bíblia a ideia é que você estar aberto para Deus e conversando com Deus continuamente, você pode fazer e cuidar de filho. Você pode fazer e dirigir carro. Você pode fazer e estar na fila para pagar uma conta no banco. Você pode respirar e receber, regozijar e repartir continuamente. Algumas pessoas que têm me influenciado muito nesse caminhar da vida espiritual, eles ensinam que a gente pode ficar, como se fala, cônscio. E essa palavra comunica? Côncia, uma pessoa côncia, ela é ciente. Mas tem uma outra palavra, não é, Eliane? Cônscio. Então a ideia é que, por exemplo, eu tenho 3 níveis. Eu tenho um nível espiritual, onde eu mantenho consciência de Deus. Eu tenho o nível da alma, onde eu mantenho consciência de mim mesmo. E eu tenho outro nível que eu mantenho consciência do mundo ao meu redor. 3 áreas. Uma consciência espiritual, uma consciência de mim mesmo e uma consciência de vocês. E eu posso fazer essas 3 coisas simultaneamente. O problema é que nós não nascemos com consciência espiritual acordada. Essa consciência espiritual acordou quando você recebeu Jesus como Salvador. Então, demora para a gente ter a capacidade de ser consciente da presença de Deus. Por exemplo, eu estou consciente da sua presença aqui. Como? O que me deixa ter contato com você? Os meus olhos, ouvidos. Eu ouço você, eu vejo você, eu posso tocar em você, eu mantenho consciência de vocês. No mesmo momento, eu estou consciente, ou cônscio, da minha vida, Carlos. Minha história, minhas memórias, meus desejos, minhas emoções. Orar sem cessar é você, enquanto você está mantendo essas 2 coisas aqui fora, aqui dentro, sua consciência de Deus presente com você se torna a consciência mais forte na sua vida. Isso é andar com Deus. Isso é andar na luz. Então, praticar é chamado pelos velhos teólogos e velhos professores da vida interior, é chamado praticar a presença. E talvez a voz mais famosa foi um monge católico chamado Irmão Lourenço, assim que fala, Lourenço, né? Lourenço. Ele era cozinheiro num mosteiro e ele era famoso porque todo mundo que chegava perto dele sentiu a presença de Deus nele. Eu me lembro de uma senhora em São José dos Campos, o nome dela era Dona Vera. Ela morava no bairro de Esplanada e ela era alemã. E ela era muito assim, alemã mesmo. Ela, horário certo, tudo certo. Mas cada vez que eu cheguei perto da Dona Vera e eu perguntava para ela, Dona Vera, como a senhora está? Ela tinha uma resposta só. Com Cristo no barco está tudo muito bem. E era verdade. Um dia ela chegou na igreja e alguém tinha assaltado ela, roubado ela e jogou ela no chão. Ela estava toda machucada. Era uma senhora de 70 e poucos anos de idade naquele tempo. E eu perguntei, ela entrava na igreja,
ela era presbiteriana e tinha muito orgulho de ser presbiteriana. E ela tocava órgão na nossa igreja para nos ajudar. E ela mancando e subindo lá, todo quebrado. Eu falei, como a senhora está? Ela olhou bem nos meus olhos. Com Cristo no barco está tudo muito bem. Então, ela não mudou. Ela tinha uma consciência da presença de Deus. Então, quando ele fala, orai sem cessar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós, desenvolve a sua consciência da presença de Deus em todos os momentos. Desenvolve a convicção que Deus está aqui, que Cristo habita em você. Desenvolve isso e vive isso. Assim, não importa se você tem 20 anos ou você tem 30 anos, porque a presença de Deus vai ser o maior conforto para você em qualquer estação da sua vida. E ramos bons vivem isso. Também ramos bons pedem tudo em nome de Jesus, momento a momento, enquanto estão permanecendo. João 14 diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Outro versículo diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A primeira vez que eu li esse versículo que diz que eu deveria pedir no nome de Deus, de Jesus, e eu vou receber, eu pensei, que bom, eu vou pedir um Mercedes então. Eu não entendi que tem uma qualificação aqui. Ele diz, pede no meu nome. Agora, nome na Bíblia é muito mais importante do que nomes hoje em dia. Nome na Bíblia significava identificar a pessoa pelo caráter da sua história. Entendeu? Quando você deu um nome para alguém, ele era filho de Abraão, filho de fulano, deu aquela lista longa que a gente não entende, porque o nome incluiu a história da pessoa, incluiu a família da pessoa, incluiu o caráter da pessoa. Então, nome era muito valorizado no tempo da Bíblia. Hoje em dia, a pessoa bota qualquer nome em qualquer pessoa, porque soa bem. Naquele tempo, não. Então, Jesus está dizendo para mim, Carlos, pede o que você quer no meu nome, no meu caráter, nas minhas intenções. Por exemplo, veja se isso combina. No nome de Osama Bin Laden, vamos amar os judeus. Combina? Agora, no nome de Gandhi, vamos promover uma revolução violenta. Combina? Então não adianta usar o nome de Osama Bin Laden quando se trata de amar judeu, não combina. Então quando ele fala, pede no meu nome, ele está dizendo, peça para você o que combina comigo. Por exemplo, se alguém me machuca, alguém me ofende, eu peço no nome de Jesus, mate esse inimigo. Combina? Não combina. Nós temos uma amiga, eu e Pamela, que ela foi ofendida uns 7 anos atrás, pelo mesmo pastor que nos podou. E ela sofreu também nas mãos desse pastor. E a Pamela estava tentando ajudá-la a perdoar esse homem, porque a Pamela perdoou o homem quase na hora. Eu tinha mais dificuldade. Mas a Pamela, ela perdoou mais rápido. Então, a gente estava na casa dessa irmã, ela ainda cheio de mágoa, ainda cheio de muita dor por causa desse pastor. Até hoje, ela não frequenta livremente nenhuma igreja porque ela perdeu toda a confiança em qualquer pastor. Então, a Pamela queria ajudá-la. Então, a Pamela queria levá-la para a presença de Deus para ela orar. Então, a Pamela disse, vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. E no nome de Jesus, vamos perguntar para Jesus se Ele quer que você perdoe esse homem.
E a Pamela não fez isso para abençoar o homem que errou. Ele estava tentando livrar ela disso. Então, a Pamela baixou a cabeça, mas percebeu que a outra mulher não fechou os olhos e não baixou a cabeça. Então, ela levantou e olhou para ela de novo e disse, você não vai orar? Não vai pedir para Jesus se ele quer que você perdoe? E a mulher falou com toda a honestidade, ela falou, não, eu não vou pedir, porque eu já sei o que ele vai falar. Entendeu? Porque quando ele fala, peça no meu nome, ele está dizendo, esqueça dos seus desejos, que não combinam comigo. Porque se você usar somente seus desejos, como no outro versículo diz, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Entendeu? Então, um ramo bom, ele sabe o que Jesus quer, o que Jesus é, então ele faz pedidos que combinam com Jesus. Por exemplo, vamos imaginar que você é um casal jovem, recém-casado, e você mora num apartamento de 30 metros quadrados, em um dormitório pequeno, e vai chegar neném. Você acha que você pode orar para Jesus? Jesus, vai chegar nosso filho. E Jesus, nós queríamos ter um espaço um pouco maior para receber esse filho, para amá-lo, para cuidar bem dele. O Senhor poderia nos dar um apartamento maior? No seu nome eu oro. Amém. O que você acha? Combina? Combina? Combina. Senhor, esse carro que eu tenho é uma dor de cabeça. Quebra toda semana. E eu preciso usar esse carro para meu trabalho, eu preciso desse carro para levar minha família em segurança para a igreja. O Senhor poderia nos dar um carro melhor para a gente amar e andar bem aqui? Você acha? Combina? Combina. Agora, eu ainda estou pedindo pela Mercedes. Não, estou brincando. Mercedes nunca vai combinar com eu, missionário Carlos. Não vai. Não combina. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, um homem empresário, e ele tem 5 casas em cidades americanas diferentes. Ele viaja de jato particular. Ele é um homem que tem mais dinheiro. Eu nunca vou ver na minha vida o dinheiro que ele tem. Mas sabe que é uma coisa interessante? Ele usa a fortuna dele para abençoar missionários. Ele viaja o mundo inteiro e ele acha missionário que ele acha que faz um bom trabalho. Ele faz essa pergunta: o que é que você precisa para alcançar seus alvos de ministério este ano? Uns anos atrás, ele fez essa pergunta para mim. E eu não sei por que eu tinha, acho que Deus me inspirou para fazer. Eu tinha uma lista. E eu passei 2 meses nos Estados Unidos tentando levantar fundos nas igrejas para publicar livro, para terminar esse projeto aqui, construir esse deck aqui fora. Eu tinha uma lista e era $50 mil. Era uma fortuna. Eu passei 2 meses falando com pastores e ninguém deu nenhum dólar, nada. Na última semana da viagem, eu fui para falar com ele e ele disse: quais são os seus sonhos para esse ano? O que é que você precisa? Eu dei a lista para ele. E eu pensei que ele ia escolher uma coisa, $2 mil, $5 mil. Qualquer coisa teria sido um motivo de alegria. Ele dobrou a lista e disse: onde é que você quer que eu mande o cheque? Aí eu fiquei assim: você vai mandar para que parte? Não, eu vou fazer tudo isso. Ele olhou para mim: eu quero que você trabalhe. Esquece do dinheiro. Vai lá e trabalhe. Então ele viaja o mundo inteiro encontrando missionários. Eu não vou te dar o número dele, não. Então...
Eu amo você, mas nem tanto assim. E Deus me revelou uma coisa naquela hora. Olha, não importa quanto você tem ou quanto você não tem, o que você tem que combinar com você. 5 casas não combina comigo. Eu não tenho tempo, eu não tenho energia, eu não preciso daquilo. Agora, eu quero que ele mantenha as casas, porque ele tem outra característica. Ele fala para mim, quando você está em tal cidade, fica na minha casa. Quando você está em tal cidade, fica na minha casa. Ele não tem casa em Miami. Eu estou orando que ele compre casa em Miami. Aí fica bom. Entendeu? Mas o ramo bom pede tudo. Gente, se seu alvo é amar, Deus pagará as contas. Confia nele. Faz uma lista. Eu faço listas. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Nem sempre eu recebo tudo na lista. Porque tem hora que eu estou colocando coisa na lista que não combina comigo, não combina com ele. E ele diz, você não precisa. Quando aquele animal entrou no meu carro, outro dia aqui, aquele, como se fala, gambá, fez ninho no meu carro aqui, eu aproveitei a oportunidade, falei, Jesus, posso ter outro carro? Ele disse, não, filho, tira um animal de lá, fique contente com esse carro por enquanto, tá bom? Mas vale a pena tentar. Tem hora... Tá bom, tudo bem. Você está vendo que eu não sou muito espiritual mesmo. Então. Ramos bons entram na presença de Deus e se regozijam em cada estação. Você nunca vai cansar da presença de Deus. Você vai cansar um dia, talvez, de ir na praia. Talvez você vai cansar de viajar. Mas você nunca vai cansar de entrar na presença de Deus. Você vai ter um lugar de alegria na sua vida interior. Eu costumo falar para pessoas que sua vida interior pode se tornar o lugar mais agradável que você visita. Sua vida interior pode se tornar o seu melhor refúgio no mundo. A Pamela é assim. A Pamela não está aqui no momento, mas a Pamela é uma mulher que pode ficar sozinha e alegre. Porque a vida interior dela é um refúgio para ela. Na presença de Deus para ela é um refúgio para ela. Então, eu fico meio assim nervoso se eu fico muito sozinho. Mas é mais por causa da minha personalidade. Mas até eu estou aprendendo a ficar quieto e alegrar-me na presença de Deus em mim. Agora, para vocês que talvez vão ver lá nos livros depois, você tem ferramentas que podem ajudar você. Diário de oração. Eu uso o diário de oração para escrever orações, pedidos, listas, que eu uso há 35 anos. Agora eu tenho uma edição que eu mantenho aqui no iPad. E eu recomendo que você pegue ferramentas para aperfeiçoar seu tempo devocional. Agora, você faz o tempo devocional não para Deus amar você mais, mas para você passar mais tempo com Deus, a sós. Ramos bons também desenvolvem hábitos de atenção espiritual, também chamados de disciplinas espirituais. E eu listei aqui 8, eu pratico essas disciplinas, ouvindo, adorando, agradecendo, confessando, afirmando, intercedendo, pedindo e agindo. A gente até realiza aqui de vez em quando um retiro de disciplinas espirituais, onde a gente pratica durante um fim de semana essas disciplinas. Por exemplo, a gente começa, eu mando todo mundo achar um lugar aqui no acampamento sozinho e você ouve a voz de Deus. E você escreve o que você ouviu. Também ramos bons precisam de alvos claros. A gente ora por quê? Se eu perguntasse para você, você ora por quê? Eu gosto de recomendar 2 alvos. Ora
porque você quer viver e ver a glória de Deus. A glória de Deus aparece quando você ama quem você precisa amar. A glória de Deus é o amor. E quando alguém ama, Deus é glorificado. Então, uma oração que eu acho que você deveria fazer todo dia é: Deus, me ajude hoje a amar quem eu preciso amar. Como o meu amigo Tissai, que eu não amei, durante aquela viagem até Guarulhos. Eu perdi 1 hora da minha vida. Eu perdi 1 hora de uma oportunidade de amar alguém. Em vez disso, eu estava tão preocupado em atrasar, tão preocupado em perder o voo, que eu perdi 1 hora preciosa com aquele homem, que é um homem tão bom. Quantas horas eu perco todo dia porque eu não amo quem eu preciso amar? Mas quando eu oro, quando eu estou pedindo, aí sim o dia vai render melhor, vai ser melhor, porque eu vou amar quem eu preciso amar. Outra coisa, ore para receber a alegria. Eu quero encorajar vocês. Eu quero que vocês sonhassem em ser uma pessoa fundamentalmente feliz. A maioria de nós pensa que felicidade ou alegria é causada pelas circunstâncias favoráveis. Eu serei alegre se eu ganhar esse emprego. Eu serei alegre se eu arrumar marido, namorado, namorada. Amados, a alegria verdadeira, a fonte é Deus. Aprenda a ser alegre em Deus e você vai ter uma garantia de uma vida cheia de possibilidades mais lindas e melhores. Então, todo dia, peça que Deus traz alegria para seu coração que vem diretamente dele. Bebe na fonte. Bebe na fonte. Outra coisa, ramos bons precisam saber por que estão orando. Então, por que estamos orando? Realmente, nós temos que orar porque somos dependentes, como paralíticos. Eu gosto de pensar assim: se eu fosse de repente paralisado, me tornei paralítico, eu acho que seria para mim um desafio enorme, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de depender de pessoas. Mas se eu de repente sofresse um acidente, quebrasse o pescoço e eu me tornei paralítico, para eu sobreviver, eu teria que ter ajuda de mãos. Mas no mundo espiritual, Jesus fala mesmo: sem mim, nada podeis fazer. Ore porque você precisa de ajuda. Você precisa. Nós precisamos saber que estamos orando para permitir que Deus nos sirva, senão roubamos a sua glória. Amados, Jesus ainda lava pés. Ele lava seus pés. Por favor, deixe Ele lavar seus pés. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Deus amar você. Senão você rouba a glória de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Seja criança na presença de Deus. Dependente. Deixe Ele ajudar. A oração refutará a mentira que Deus não é suficiente e pronto para ajudar. Ele é. Quando você ora, você está dizendo: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Nós temos que orar porque a maior alegria vem pela oração. A maior alegria vem pela oração. Eu não estou falando de orar com a porta fechada, sozinho. Faça isso também. Mas eu estou falando de orar sem cessar. Orar sem cessar. Qualquer momento que você tem no ônibus, no banco, num carro, ora. Respira. Aprecie a presença de Deus. E também entenda que a oração traz poder. O poder que nós precisamos para perdoar, para amar, para vencer. A oração traz esse poder.
E umas últimas coisas. Ramos bons sabem orar sozinho. Pratique oração sozinho. Mas também aprenda a orar especificamente. Senhor, eu preciso de um carro novo. Peça. Se é para amar, peça. Não tenha medo, peça. Senhor, eu preciso de um lugar para realizar retiro permanecer. A minha ideia original era uma pousada em Capivari. E quando eu entrei nesse acampamento aqui, nesse lado da cidade, eu achei, isso não combina comigo. Mas Deus tinha outra ideia. Porque Ele estava me juntando, eu e Pamela, com Josmar e Marisa. Uma parceria que é bom para eles, uma parceria que é bom para nós. Então, Deus mudou o plano, mas eu tinha que fazer uma lista. Eu tenho muitas listas. Eu preciso disso, 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 disso. Por exemplo, uma coisa só. Eu e Pamela pedimos que Deus nos desse condições de visitar os nossos netos uma vez por ano. Nós temos 11 netos. Mas nós não temos dinheiro para isso. Então pedimos e Deus trouxe para a nossa vida um piloto da Delta e Ele dá para nós passagem aérea todo ano para os Estados Unidos. Porque pedimos. Pedimos, especificamente. Ora esperando resultados. Deus vai responder. Talvez não do seu jeito, mas Ele vai responder. Ora sempre e também ora com outras pessoas. Ache alguém com quem você ora bem. Pode ser marido, esposa, amigo. Mas é bom orar em companhia de uma outra pessoa. Porque a Bíblia fala onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, Jesus está conosco de uma forma bem nítida, bem legal mesmo. Então, irmãos, nós chegamos até o fim do nosso passeio na vinha. Nós entramos na vinha, a gente viu a videira, o agricultor, o ramo, o fruto, o mundo, a poda, as estações. Agora, o que conseguimos fazer, eu quero crer, e eu espero que aconteceu aqui, é que agora você tem uma maneira de visualizar o que Deus está fazendo na sua vida. E como é que funciona a vida cristã. Agora eu quero terminar com esse apelo. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Faz do permanecer sua maneira de viver. Então, fala no seu coração. Senhor, eu quero permanecer. Pode falar isso em voz alta? Senhor, eu quero permanecer. Amém. Então, Ele permanece em você. Então, você permaneça nele e você dará muito fruto para a glória de Deus. Então, eu quero orar e pedir uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque eu creio que permanecer em Cristo é a vida cristã normal. É a vida cristã que você pode viver momento a momento. Amém? Senhor Deus, abençoe esses meus queridos irmãos que passaram esse fim da semana aqui aprendendo o que é permanecer em Cristo. Agora, Jesus, que bom que o Senhor habita em nós. E para nós, o viver é o Senhor. Não é mais a gente que vive, mas o Senhor vive em nós. O Senhor é tudo, está em todos nós. Então eu peço que o Senhor nos dê a bênção de permanecer momento a momento durante o resto das nossas vidas. É no seu nome que eu oro. Amém e amém. Amém. Parabéns. Deus te abençoe.